Sabe, toda vez que a gente acende uma luz ou para o carro para abastecer, a gente está, na verdade, acionando dois sistemas gigantescos quase invisíveis. E é hoje que a gente vai desvendar essas duas jornadas que movem o nosso dia a dia aqui no Brasil. Porque por trás de um simples interruptor ou daquela bomba de combustível, tem toda uma história, a história de duas jornadas de energia que são completamente diferentes uma da outra. E a gente vai seguir cada uma delas passo a passo. Olha, a grande diferença aqui está na própria natureza de cada um. De um lado, o combustível, ele é matéria, né? São moléculas físicas que a gente pode guardar, estocar em tanques. Agora, do outro lado, a eletricidade, ela é um fluxo invisível e instantâneo de elétrons. Ela tem que ser consumida no exato momento em que é gerada. E essa diferença, que parece pequena, na verdade, define todo o resto. Então vamos lá. Vamos começar pela jornada da molécula. O caminho dos combustíveis, sabe? Do petróleo ao etanol. Essa é uma viagem bem física, com paradas muito, mas muito bem definidas. E olha, é uma maratona logística de verdade. Pensa só comigo. Tudo começa lá na extração, seja em plataformas no meio do mar ou em campos agrícolas gigantescos. Depois, essa matéria-prima viaja ao mundo em navios enormes, os superpetroleiros, para então ser processada em refinarias. E só aí, finalmente, é que ela é distribuída por uma rede complexa de dutos, trens e caminhões, até chegar na bomba do posto. Ou seja, cada etapa é transporte e armazenamento físico. A escala disso tudo é simplesmente colossal. Para a gente ter uma ideia, um único navio-tanque desses que a gente vê chegando nos portos brasileiros, ele carrega petróleo suficiente para encher o tanque de milhões de carros. É muita coisa. Não é à toa, né, que uma parte gigantesca de todo o comércio marítimo do mundo é dedicada só e exclusivamente a isso. E, claro, toda essa operação, ela se reflete no preço final que a gente paga. Quando se abastece, o valor na bomba não é só o do combustível, longe disso. Quase metade de tudo que se paga são impostos, tanto os federais quanto os estaduais. Aí você soma o custo do etanol, que por lei tem que estar na mistura, e mais as margens de lucro das distribuidoras e dos postos. É uma conta bem complexa. Ok, agora a gente muda completamente de mundo. Vamos deixar a molécula para trás e seguir a jornada do elétron. E aqui a lógica é outra, não existe estoque. A entrega não é feita em lotes, em caminhões, não. Tudo acontece de forma instantânea. É que, diferente do combustível, a eletricidade viaja por um sistema único e integrado, o famoso SIN, o Sistema Interligado Nacional. É ele que garante que a energia que foi gerada, sei lá, numa hidrelétrica lá na Amazônia, possa, numa fração de segundo, acender uma lâmpada aqui no Sudeste. É tudo conectado. A jornada aqui é toda sobre transformação. Pensa bem, a energia gerada geralmente bem longe das grandes cidades. Para viajar por todo o país, a voltagem dela é elevada a níveis altíssimos. É assim que ela passa por aquelas torres de transmissão enormes, com mínimo de perda. Aí, conforme vai chegando perto das cidades, as subestações entram em cena para ir diminuindo essa voltagem, etapa por etapa, até ela chegar segura na nossa tomada. E o mais incrível é que tudo isso acontece praticamente na velocidade da luz. E até o jeito de vender eletricidade é diferente. Na prática, a gente tem dois mercados funcionando ao mesmo tempo. A maioria de nós, consumidores residenciais, está no que se chama mercado regulado. As tarifas são definidas pela ANEEL. Mas as grandes indústrias, os grandes consumidores, eles operam no mercado livre. Lá eles podem negociar os preços e os contratos direto com as empresas que geram a energia. E essa analogia do trem de milho é perfeita, porque ela mostra um dos maiores desafios da rede elétrica, as perdas. Nem toda a eletricidade que sai da usina chega de fato ao consumidor. Uma parte se perde no caminho, sabe? Por causa da resistência natural dos fios, essa é a perda técnica. E a outra parte, bom, essa se perde por causa das ligações clandestinas, os famosos gatos. Essa é a perda não técnica. E adivinha quem paga por tudo isso no final? Pois é, esse custo é repassado para a conta de luz. E o impacto disso não é pequeno não, olha só esse número. Basicamente, ele significa o seguinte: para cada 1 kWh que a gente consome em casa, lá na usina foi preciso gerar 1,16. Ou seja, 16% da energia gerada simplesmente se perde no meio do caminho. É uma ineficiência que, claro, acaba sendo embutida no valor final da conta. Bom, agora que a gente já viu os dois caminhos separados, o da molécula e o do elétron, vamos colocar um do lado do outro.
Porque quando a gente compara, as diferenças ficam ainda mais claras e são bem reveladoras. Essa tabela resume bem as diferenças essenciais. De um lado, os combustíveis. Podem ser estocados, são transportados fisicamente e os preços, bom, esses dependem do mercado global. Do outro, a eletricidade. Um fluxo imediato que não dá para estocar em grande escala. O preço dela na nossa conta é dividido em duas partes principais, a TE, que é a tarifa de energia, ou seja, a energia que a gente usou, e a TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que é basicamente o aluguel que a gente paga por toda essa infraestrutura de fios e postes. Então, no fim das contas, o que a gente vê é que essas duas jornadas explicam perfeitamente por que o custo para encher o tanque do carro e o custo para acender a luz de casa são definidos por forças totalmente diferentes. Um depende da logística mundial, de navios, de impostos. O outro depende da chuva, da capacidade de geração do país e da manutenção de uma infraestrutura que é simplesmente colossal. E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental para o futuro, né? Com o avanço dos carros elétricos, os veículos estão, aos poucos, deixando os postos de gasolina para se conectarem na tomada, na rede elétrica. Então, será que essas duas jornadas, que hoje a gente viu que são tão separadas, estão, na verdade, destinadas a se encontrar, a convergir? A resposta para essa pergunta, bom, ela com certeza vai redesenhar todo o futuro da energia no Brasil.